tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Os irmãos podem se assentar, dando glória a Deus, misturado com aleluia. Irmãos, o sábio Salomão, ele escreveu o livro de Eclesiastes, através da sua sabedoria, a qual ele pediu a Deus. A gente vê algo aqui muito forte de ensinamento para nossas vidas, porque sabemos, irmãos, que existe uma moeda, e a moeda ela tem os dois lados. Na moeda, se você olhar, você virar ela para um lado, vai ter a cara, e olhar para o outro lado, vai ter a coroa, né? Então, a moeda, ela tem dois lados. E assim, irmão, acontece com o homem a qual está aqui sobre esta terra. O homem, irmão, sabe que existe o bem e o mal. O homem sabe que existe a pobreza, a riqueza. O homem sabe, irmão, que existe dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. O homem sabe muito bem, irmão, que ele tem o direito de escolha, e ele está diante de muitas escolhas enquanto ele estiver aqui sobre esta terra. E o sábio Salomão, através da sua sabedoria, ele vai falar de algo, irmão, a qual o homem está fadado. O homem está fadado ao tempo. Deus não está fadado ao tempo. Nós, a qual estamos aqui, estamos limitados ao tempo. Mas Deus é diferente, irmão. Deus, ele não está limitado ao tempo. Para ele, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Para ele, irmão, não existe a luz e não existe as trevas. Para Deus, existe só a luz. Mas não, nós é diferente. Nós sabemos, irmão, que existem dois elementos que nós temos que enfrentar enquanto nós estivermos sobre esta terra, e distinguindo, irmão, do bem e o mal. Existe a escolha se você vai querer viver fazendo aquilo que é bom ou aquilo que é mal. Se existe dois caminhos para seguir, você vai escolher se você vai seguir o caminho a qual é o caminho estreito ou o caminho largo. Se existe, irmão, situações que você vê, irmão, que diante do olhar divino, de um olhar a qual é um olhar celestial, que é o olhar de Deus, quando Deus olha para esta terra, sabemos que tanto que Isaías, ele fala algo muito forte, irmão, dizendo, até foi falado aqui, da onipotência de Deus, que antes que houvesse dia, assim diz Deus, eu sou, e não há ninguém que possa das minhas mãos escapar, operando eu, quem impedirá? Então Deus, ele tem a sua onisciência, ele tem a onipresença e ele tem a onipotência. Esses são os atributos de Deus. Esses são os três atributos de Deus: onisciência, onipresença e onipotência. Então Deus não está fadado, irmão, a tempo. Deus não está fadado, irmão, a limitações humanas. Deus disse que antes que houvesse dia eu sou. Ele está dizendo, irmão, que ele já existia antes de nós estarmos aqui sobre esta terra. E ele diz
através do profeta Isaías, irmão, que ninguém pode escapar das mãos dele. Ou seja, ele está falando da onipresença dele. Enquanto ele está aqui, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito dele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está na China, está no Japão, está no Brasil, ele está em todos os lugares. Então Deus é onipresente. Ninguém consegue se esconder do olhar de Deus. Ninguém consegue se esconder de Deus. Deus é onipotente. Ou seja, um dia Jesus ele falou que todo o poder é dado a ele sobre o céu e a terra. Ele se intitulando Filho de Deus, ele ali apresentou para aqueles homens, irmão, que o poder estava sobre ele, que o poder estava sobre o Pai dele. Então Deus, irmão, é onipotente. Por isso a palavra dele diz que operando ele, quem impedirá? Não tem quem possa impedir, irmão. Quando Deus opera, não tem demônio do inferno, não tem pombagira, Zé Pilintra, Chucaveira, não tem nenhum demônio, irmão, que possa impedir. Quando Deus, ele age. Se Deus, irmão, ele é contigo, aonde você chegar, irmão, só acontece alguma coisa, irmão, se for amando de Deus, porque o diabo, ele não tem um poder sobre a tua vida. Eu poderia discorrer na Bíblia Sagrada, irmão, falar sobre isto, mas eu não vou falar, porque eu vou sair daquilo que Deus tem para trazer para nós nesta noite, falando do tempo. Vou falar de nós, que somos homens fadados ao tempo. O sábio Salomão, quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, irmão, no capítulo 4, ele fala algo muito forte, dizendo: depois voltei e me atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Salomão estava falando aqui dos homens, irmão, que estavam sendo oprimidos, enquanto estavam aqui nesta terra, se atentando para as suas obras, enquanto estava aqui nesta terra, irmão, olhando para o tempo, com os braços cruzados, esperando alguma coisa acontecer. Salomão estava aqui falando, irmão, que estas pessoas, elas não têm um consolador, que elas não entendem o desígnio de um Deus grande e poderoso, de um Deus, irmão, que pode mudar o cursor do homem e da mulher, da história do homem e da mulher que vive sobre esta terra. Mas como eu vou servir a este Deus, irmão, se eu só quero aceitar um lado da história na minha vida? Culto de ensino, nesta noite você vai receber um ensino. Que história é esta, pastor? A Bíblia relata, irmão, que Deus fala através do sábio Salomão, dizendo: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Quem quer aceitar o tempo de morrer, irmão? Nós se alegramos quando uma criança nasce. Nós fazemos festa como quando uma criança nasce. Mas quando alguém morre, nós choramos. Quando alguém morre, nós não queremos aceitar. Quando alguém morre, irmão, nós ficamos a perguntar para Deus: Deus, o porquê disto? Por que o Senhor tirou ele de mim? Por que o Senhor tirou ela de mim? O porquê disto, Deus? E não queremos aceitar. Por quê, pastor? Porque nós só queremos aceitar o lado bom da história enquanto estivermos vivendo sobre esta terra. Nós queremos aceitar viver uma vida, irmão, nesta terra só de satisfação. Nós queremos aceitar, irmão, que o nosso ego ele seja aplaudido, que seja massageado, que as pessoas coloquem nós num pódio e fiquem ali aplaudindo a cada um de nós. Mas nesta noite Deus está falando para mim, para você, queira ou não, nós não podemos fugir daquilo que é determinado por Ele. Aí não queremos aceitar o tempo de morrer. É tempo de plantar, é tempo de arrancar o que se plantou. O agricultor, quando olha para a plantação, dá até dó quando chega o momento dele ali arrancar o que plantou, porque ele pensa
eu cultivei, eu lutei, passei o sol inteiro aqui nesta terra, neste terreno, para hoje eu ver uma plantação que eu vou ter que arrancar, porque é o tempo que chegou para arrancar esta plantação. Chegou o tempo e eu tenho que ser fadado ao tempo, limitado ao tempo. Se eu preciso da plantação que eu plantei, então vou ter que arrancar. Nem é assim que acontece. Nem é assim, irmão, que nós temos que aceitar e entender que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Então, se Deus fala isto, irmão, o tempo, quem manda não é nós, quem manda é Deus. As coisas não acontecem no nosso tempo, as coisas não acontecem do nosso jeito. Quando nós se irritamos, quando nós se iramos e falamos: Deus, há quanto tempo eu vou esperar por isto? Deus, será que eu vou morrer e eu não vou ver acontecer o que eu quero que aconteça? E aí, irmão, ficamos cheio de indagações, cheio de perguntas, mas nós não podemos, irmão, querer fugir daquilo que tem que ser aceitado, porque não vem de nós, vem de Deus. Deus disse para o homem que o homem, ele está limitado ao tempo, e se ele está limitado ao tempo, ele tem que realmente receber aquilo que Deus tem para ele. Aí, irmão, o sábio Salomão, ele viu isto acontecendo sobre a terra, ele viu algo diferente, e muita coisa mudava, e ele começou a entender, irmão, que as riquezas que ele tinha, que tudo aquilo que ele contraiu através da sabedoria, porque nem foi através de mérito dele, foi a sabedoria que Deus deu a ele, que ele pediu como dom. E aí, por ele ter sido o homem mais sábio da terra, foi um dos homens mais requisitados pelos reis, pelas rainhas. E chegou um certo momento da vida dele, que ele escreve o livro de Eclesiastes, no capítulo 1, dizendo: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Tudo que conquistamos passa. Tudo que olhamos e achamos que é algo que vai trazer alegria para a nossa alma, isso é só vaidade dos homens, porque o que traz alegria para a nossa alma é quando sabemos que existe um Consolador, um Deus que está dentro de nós, que traz a alegria. Por isso a palavra dele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque não adianta eu conquistei reinos, eu conquistei palácios, eu estou sendo rei em Israel, mas o que está acontecendo é que agora a tristeza bateu às minhas portas. Então eu entendo que há um tempo determinado para todas as coisas. A Bíblia fala, no capítulo 1 do livro de Eclesiastes, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade, tudo passa. Ele olha para o espelho e um enigma, ele vê que a sua juventude foi embora, que agora ele estava na sua meia-idade, estava chegando no tempo de velhice, e agora ele entendeu que tudo que ele viveu é só vaidade dos homens que vivem sobre esta terra. Aí a Bíblia relata, irmão, no versículo 9, do capítulo 3, que vantagem tem um trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que um homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até ao fim. A gente olha, irmão, e a gente não vê vantagem nenhuma daquilo que nós colocamos como prioridade. Tanto que Jesus, irmão, ele veio ensinar no Evangelho de Mateus: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dá para entender, irmão,
que a prioridade é o reino dos céus, é a justiça de Deus que caia sobre nós. Esta é a prioridade para nós homens que estão aqui nesta terra, porque nós trabalhamos, nós corremos para um lado e para o outro, e nós vamos entender, irmão, que isso até traz tristeza, e isso, irmão, até traz, você fica enfadonho, ou seja, você começa a perguntar, Deus, o porquê de tanto trabalhar? Deus, o porquê eu viver esta vida? Eu não consigo entender, Deus, qual é o teu desígnio para comigo. Estou pregando aqui para crente espiritual. Crente natural não vai entender o que eu estou pregando. E aí, irmão, você fica procurando resposta, e dentro de um tempo que é determinado para você, você não quer aceitar aquilo que vem de Deus, você quer aceitar aquilo que traz alegria para você. Você não quer aceitar o outro lado da história. Tanto que ele diz: é tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar pedra e tempo de edificar. Existem momentos nas nossas vidas, irmão, que nós vemos as causas acontecendo e ficamos assustados. Chegou um momento que nós não queríamos aceitar. Chegou um momento que você vê coisas sendo destruídas, você vê coisas escorregando, fugindo da sua mão, e você diz: Deus, mas eu estou esperando é o tempo de construir. Eu não estou esperando o tempo de ver as coisas indo embora, as coisas sendo destruídas. Eu não estou esperando o tempo de pessoas morrendo, vendo pessoas morrendo na minha frente. Eu estou esperando o tempo, Deus, que eu venha a construir constantemente, me alegrar na construção a qual eu estou construindo. Mas chega um momento que a construção para. Chega um momento, irmão, que as coisas começam a ir embora das suas mãos, e aí você não quer aceitar, só quer aceitar o lado bom da vida. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar, de se abraçar. Chega um momento que você não consegue entender. Chega um momento, irmão, que você vai querer abraçar, mas chegou o tempo que não é um tempo de abraçar. É um tempo de você recuar e parar e pensar: o que é que está acontecendo? O que eu estou fazendo que eu não estou agradando a Deus? Será que eu tenho que mudar os meus conceitos, os meus pensamentos? Até a filosofia, que alguém até vive de filosofia. Será que chegou o tempo na minha vida que está neste momento se acabando, está terminando? Não, irmão. É por causa que existe esse tempo e você tem que aceitar este tempo. Vai chegar um momento que você vai abraçar, vai se alegrar, vai sorrir, vai cantar, e aí não aceitar o tempo a qual que não é um tempo de abraçar. O que eu quero dizer nesta noite, irmão, que tudo que acontece aqui na face da terra, irmão, todas as coisas, tanto que a Bíblia relata que o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que todas as coisas contribuem para aqueles a qual a Deus ama. Então tudo que acontece, irmão, contribui para aqueles a qual Deus ama. Ou seja, se está acontecendo algo de diferente na sua vida, você não entende, então, irmão, não é causa sua, não é por causa de ti, é por causa que Deus quer te ensinar algo. É por causa que Deus, ele quer te mudar de direção. É por causa que Deus, ele quer te corrigir. E você não entende. O que nós temos que fazer é aceitar. Vindo de Deus, temos que aceitar. E temos que dizer: Deus, se esse é o tempo, se esse é o momento, então, Deus, eu aceito este momento na minha vida. E vou viver como crente. E vou viver como servo. E vou viver como instrumento teu sobre esta terra. E eu creio que dentro disso eu posso ir até ser fortalecido.
Pastor, eu não vejo base bíblica dentro disso. Então vai ler o livro de Jó, que você vai ver versículos e mais versículos, capítulos e mais capítulos, que Deus, Ele coloca Jó sobre a prova. E chega um momento que Jó, ele questiona a Deus. Por quê? Porque ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E ele não entendia o que é que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele tinha que aceitar, porque Deus estava o provando para aprovar. E tem coisas na nossa vida, irmão, que nós não queremos aceitar, porque nós só queremos aceitar aquilo que vem de melhor para nós. Nós só queremos aceitar as melhores coisas, as melhores respostas de até Deus usando um profeta, vindo da boca do profeta. Se alguém diz, vai chegar um tempo na sua casa que vai ser tempo de dor, você não vai querer aceitar. Você vai dizer, esse daí é filho do cão, porque eu não aceito e não recebo esta profecia. Vai dizer sim ou não? Vai. Mas se o profeta dizer, Deus, ele está te entregando uma chave, a chave do carro, a chave da casa, você aceita ou não? Aceita. Você vai até levantar o profeta, vai colocar ele no pódio e vai dizer, esse sim é homem de Deus. E aí, irmão, Jó não entendia, mas ele aceitou. Pastor, me diga aí um versículo que a gente entende que ele aceitou. Alguém diz, desista, Jó. A mulher falou, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ainda tu tem integridade para com este Deus? Amaldiçoa ele e morre. E aí Jó abre a boca e diz assim, mulher, tu falas como uma louca. No eu saí do ventre da minha mãe, no eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí os amigos dizem, ainda tu vai esperar alguma coisa boa vindo da parte do teu Deus? Se tu está em pecado, confessa os pecados. Reage, faz alguma coisa. E sabe o que ele falou, irmão? Porque ele sabia que ali era o tempo de Deus, que estava acontecendo tudo aquilo na vida dele. Porque ele não só aceitava as coisas boas-vindas de Deus, ele abre a boca e ele diz, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ele entendia, irmão, que ali era o tempo de Deus. Deus estava o provando para aprovar. Mas tem crente que não quer aceitar isso. Tem crente que se dizia, vai embora da igreja. Tem crente que diz assim, eu não aceito, eu não concordo. Então, a partir de hoje, eu vou sair da igreja. A partir de hoje, eu vou desistir deste Deus e eu vou pular carnaval. Eu vou dançar o São João, porque está vindo aí as festas juninas. Eu vou pular e vou dançar, me requebrar. Perdeu o foco, se desviou, não entende, só quer receber coisas boas da vida. Por que você olha para mim e você diz assim, eu não entendo esse pastor. Às vezes as coisas estão do lado dele, as telhas estão se quebrando, as coisas estão indo de mal a pior, mas ele só fala de um Deus que é o Deus do impossível, de um Deus que abre porta, de um Deus que dá vitória. Ele só diz que é mais do que vencedor deste Deus, por causa das experiências que eu tenho para com este Deus, irmão. Eu não vim pular de paraquedas aqui na época dessa, não. Eu vim sendo tratado por este Deus, e este Deus vinha falando comigo, vai adiante, não te preocupa. Pode vir capeta de um lado, pode vir pombagira do outro, pode vir demônio do inferno tentar contra a tua vida, mas eu te escolhi, eu te chamei, então é só ir adiante, porque eu vou quebrar o arco do fosse e vou te dar vitória. Aí eu não desisto, aí eu não paro, aí eu falo deste Deus, sabe por quê, irmão? Porque eu faço como Jó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Mas tem crente que vai logo embora, né? Tem crente, irmão, que quer usar a Deus e só vem atrás das bênçãos. Depois que Deus entrega a bênção, ele diz, tchau, Deus. Só precisava disto, uma porta aberta. Entrei na porta, tchau, Deus.
tem crente que só serve a Deus mesmo pelo aquilo que Deus tem para dar para ele. É ele querendo tratar Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada mágica. Esfregou, apareceu o gênio e faça os 3 pedidos. Deus não é assim, irmão. Deus é diferente dos homens que vivem sobre esta terra. Deus não está limitado, irmão, a coisas desta terra. Deus está olhando para você e nem para a parede ele está olhando, nem para o carro que você tem ele está olhando. Ele não está olhando para o prédio que você tem, para a casa que você tem, ele não está olhando para a coisa, irmão. Deus é Deus de pessoas. Quando Deus olha para esta igreja, Deus não visualiza este teto, Deus visualiza você, Deus visualiza eu, e Deus ele quer nos ensinar como devemos adorar e glorificar o nome dele. Pastor, mas eu não aceito. Vai sofrer, vai ser confrontado, vai passar por mais lutas e tribulação, porque não quer aceitar. Aceita aquilo que não é inaceitável, mas aquilo que é aceitável não aceita. Não entendi nada, pastor. É isto mesmo, é isto que você está aceitando. O diabo falando no teu ouvido e você recebendo, e você dizendo, é desse jeito mesmo. É desse jeito, e você recebendo, e você indo para trás, e o diabo aplaudindo, e o diabo dizendo, era desse jeito que eu queria que você acreditasse. Agora eu vou te colocar no fundo do poço. Agora aquilo que Deus ia entregar para você, está bem distanciado de você, e a derrota vai chegar para a tua porta, e você fica assustado, e você diz, Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Não é Deus não, é você mesmo. Porque você aceita aquilo que é inaceitável, mas aquilo que é aceitável você não aceita. Por isso eu digo, não tem problema. Passei 2 dias aqui na igreja, eu disse, se é a tua vontade, não tem problema, eu esqueço tudo, deixo tudo para trás. Mas se essa é a tua vontade, quem vai me honrar é o Senhor, não é o homem. Então estou aqui como servo teu, instrumento teu, trabalhador para a tua obra. Deus é tão poderoso que Deus vai e manda os voluntários. Chegou um voluntário, chegou outro voluntário, chegou outro. E Deus faz assim, irmão. Porque Deus não vai deixar nós sozinhos, irmão, trabalhando. Deus, ele tem como agir na vida dos homens e dizer, você não está sozinho. Espera ainda que eu vou mandar um, manda outro. E você de uma hora para outra começa a entender que Deus está no negócio, que Deus é contigo, e aí é só agradecer e adorar este Deus. Enquanto o diabo está aí batendo palma, irmão, achando que está ganhando, ele está perdendo, porque ele não sabe o que Deus tem falado, irmão. Ele não sabe. O diabo acha que está fingindo, está abafando. O diabo quer entrar, irmão, porque ele sabe que ele está neste momento, irmão, perdendo a guerra, porque a gente está em uma campanha. E que campanha é esta, pastor? A unção que despedaça o jugo. Tem crente, irmão, que nem tem estrutura para receber unção. Numa campanha dessa vai receber unção para despedaçar o jugo. Que jugo é este? Aquilo que está te matando, aquilo que está te afligindo, aquilo que está te colocando para trás, e você não entende, você fica voltando para um lado e voltando para o outro, olhando para esse, olhando para aquele, pedindo opinião, e aquele, através da opinião, não resolve o teu problema. Mas nesta noite, eu te apresento Deus que resolve problemas. Aleluia! Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Vou correr. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Só queremos aceitar o tempo de amar. O tempo de aborrecer, ficamos assustados nesse momento. Ficamos, será? Chegou o tempo. Aceite, mas seja crente. Pastor, como eu vou ser crente? Sendo aborrecido e aborrecer. Você está ligado ao homem ou está ligado a Deus? Você tem intimidade com o homem ou tem intimidade com Deus? Se te aborrecer, irmão, não tem problema, ore.
Se te aborreceram, irmão, perdoe. Se te aborreceram, vá para o lado bom da moeda, não vá para o lado ruim, não. Estou entendendo? Eu falei aqui de dois caminhos, irmão, o caminho bom e o caminho mau. Qual o caminho que tu quer seguir? O caminho largo ou o caminho estreito? Você quer viver sob a maldade ou quer viver sob a bondade? A Bíblia diz, irmão, que Jesus ensina dizendo: se o teu inimigo te fazer andar 1 milha, anda 2 com ele. Se ele arrancar de ti a tua túnica, pega outra túnica e dá para ele. Meu Deus do céu, o ensinamento de Jesus confronta a gente, né? Coitadinho de nós, né, irmão? Comedor de arroz e feijão. Coitadinho de nós. Para, pastor, que eu não estou mais nem suportando. Estou pregando a palavra, é culto de ensino. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, irmã. É culto de ensino. Aí a Bíblia relata que é um tempo de guerra e tempo de paz. Esse tempo de guerra, irmão, e esse tempo de paz, eu sei distinguir muito bem esse tempo, esse período. Às vezes você pensa que tudo vai acabar, que você não vai contar o testemunho lá na frente. Mas se você suportar o tempo de guerra, irmão, você vai viver o tempo de paz e você vai contar o testemunho lá na frente, porque o testemunho é testemunho de vitória. Se Deus está contigo, se Deus está comigo, para que temer? O tempo de guerra. O tempo de guerra é para nos amadurecer, o tempo de guerra é para nos corrigir, o tempo de guerra é para mudar o teu caminho. Se você está andando no caminho mau, Deus está dizendo: vá para o caminho do bem. Vá para o caminho estreito, não entre no caminho largo e não ande no caminho largo. Deus está querendo te ensinar no tempo de guerra. E você, irmão, vai até achar que eu sou doido. É o melhor tempo, irmão, que eu acho que é o tempo de guerra. Porque é o tempo que Deus mais fala com você, porque você vai ter mais tempo para Deus. No tempo de paz você não consegue, irmã, parar para ter uma intimidade maior com o teu Deus. Não consegue perguntar para Ele o que é que está acontecendo, porque está vivendo um tempo de paz. Aí vai viver uma vida desleixada, vai viver agora acomodado, não vai mais querer orar, não vai mais querer ir para a igreja, não vai mais querer jejuar, não vai mais querer ler a Bíblia, não vai mais querer ir para o monte, porque está vivendo um tempo de paz. Você diz: oh, tempo bom, oh, que maravilha, ninguém me importune, oh, bênção, só tomando café, só na tranquilidade, sentado na poltrona, olhando para a televisão. Hoje ninguém assiste televisão mais não, né? E aí vive aquele tempo de paz, tranquilo. Eu fico assustado, irmão, quando eu vivo um tempo de paz e a paz está reinando. Eu pergunto para minha esposa: velho, o que será que vem por aí? Porque é muita paz, é muita tranquilidade. E aí, irmão, quando de repente eu digo: é porque nós estamos fazendo um pouco para Deus. Vamos fazer o seguinte: Deus, me dá aí o discernimento, o entendimento. Deus, fala comigo. Qual é o tempo da gente abrir a campanha? Qual é o tema da campanha? Aí Deus fala: a unção que despedaça o jugo. Aí eu disse: eu não estou gostando dessa paz, Deus, pois eu quero é brincar. Vem, Satanás, vem, demônio, vem. Pode vir, porque o meu Deus é maior. O meu Deus é maior. Pastor, o senhor não tem medo não? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a obra de Deus. Tu está servindo a quem, irmã? Porque eu sirvo a Deus e eu confio nele, eu tenho fé nele, e eu creio que nesta batalha eu não estou sozinho, ele está pelejando, guerreando por mim. Aí a macumbeira vai lá, fica lá assustada, aí vai bater os tambores. Até as taças do Zé Pilintra foram quebradas. Deus é tão tremendo que Deus revela. Do negro Gesso, Deus é tão tremendo que Deus revela.
ideia como é que agora a gente vai fazer aquele trabalho, tem que pegar aquele trabalho, eu expliquei para o Gerson, mas as taças não quebram nada. Aí eu só ri. Ô Jesus maravilhoso. Suspende a macumba, Senhor. Vai suspendendo a macumba, porque tem vitória aqui na terra dos viventes. Mas a irmã não entende, né, irmã? Aí a irmã diz: meu Deus, coitadinho do pastor. Coitadinha do cão, irmão, que foi querer mexer aonde não era para mexer. Coitadinha do capeta, irmão. Eu não tenho nem um ano de ministério, não, irmão. Eu não estou aqui, não é por causa que eu queira, não. É por causa que Deus me chamou. Então, eu não posso fugir do chamado. Eu já tenho falado aqui que o escolhido não tem escolha. Tem que ir adiante. Meu Deus. Quero parar, viu? Mas Deus está falando nesta noite. Deus está falando com você nesta noite. Pastor, mas eu estou com medo. Foi pregado aqui domingo, né? Deus não conta com medrosos. Tem base bíblica para isso? Eu preguei domingo. Vá ler livro de Juízes, capítulo 7. Deus chama a Gideão. Gideão agora vai convocar o povo. E o que é que Deus fala para Gideão? Gideão, diga aí no meio dessa multidão, porque eu não estou querendo olhar para a multidão, eu quero olhar para a quantidade que tem no meio da multidão, são medrosos. Então diga para os medrosos: volte. Fica só os corajosos, porque nesta batalha vai contigo só os corajosos. Aí Gideão vai começar a anunciar: os medrosos voltam, fica só os corajosos. Deus não conta com medroso. Se você está vivendo um tempo de guerra, é porque Deus, Ele sabe que você tem potencial para você vencer a guerra, e o nome dEle vai ser glorificado através da tua vida, porque você vai contar testemunho aqui. Você vai contar testemunho dizendo que você venceu, porque Deus, Ele te deu a vitória no meio da guerra. Ande calahash. Ode rachu e ande calahash. A missionária Nádia, né, contou aqui, né? Que esse testemunho da vida dela. A sede do diabo era o quê? Matar. Mas Deus não permitiu, porque Deus disse: vai ser minha serva, vai ser meu instrumento, vou usar na terra dos viventes. O diabo fica furioso, irmão. O diabo fica se estribuchando por causa disso, porque Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Deus escolhe aquele que não tem para confundir aqueles que têm, porque os que têm, irmão, passam longe da igreja, porque quer andar nos carros importados, quer viver nas mansões, quer viver, irmão, festejando, quer viver com brincadeira. Mas aqueles que não têm, clama por Deus e diz: Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. E Deus se levanta, porque eu vou abrir a porta. Se levanta, porque eu vou te usar, e você em breve vai ser meu instrumento sobre a terra dos viventes. Fica de pé que eu quero encerrar. Aleluia! Oh glória! Eita Jesus! Oh de calahá, suriam de calabarras. Eu vejo o crente marchando, irmão, na terra. Eu vejo Deus trabalhando. Oh de ha, suriam de calabarras. Meu Deus! Quando Deus diz para, temos que parar. Quando Deus diz vai, temos que ir. Quando Deus diz chegou o tempo, e aí eu nem me assusto, por quê? Porque eu sei que foi o tempo que chegou, e Ele disse: é agora, o negócio é comigo, vai, vem comigo. Aí eu disse: então tá certo, Senhor, eu vou contigo, porque eu sou teu servo.
Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Enquanto eu estiver nesta terra, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, não quero fazer a minha. Aí Deus abre a porta, vai quebrando cadeias, quebrando grilhões, despedaçando correntes. Aí quando de repente você sente, irmão, a ação de Deus, irmão, e os demônios se estribuchando, os capeta correndo, a pombagira indo embora, Zé Pelíquia desistindo, porque Deus é maior. Deus é quem vai te dar vitória. Há um tempo para todas as coisas determinado, irmão, debaixo dos céus. E o tempo a qual você espera vai chegar. Aprenda com a palavra. Leia a Bíblia. O salmista Davi, ele escreve no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor. Espera com paciência nele. E vai chegar um momento que Deus vai se inclinar, ouvir o teu clamor, e Ele vai fazer aquilo que tem que ser feito. Mas não desagrada a Deus. Não seja como a mulher de Ló. Não seja como a mulher de Ló. É Deus dando a ordem, ela ouvindo e olha para trás, porque é apegado com pessoas, apegado com coisa. Não é tempo para brincar, irmão. Não é tempo da gente se apegar com pessoas, de dizer: eu não consigo viver sem esse, eu não consigo viver sem aquela, eu não consigo viver sem ele. Aí Deus vai tira de perto. Chegou o tempo de guerra, sai todo mundo de pé. Deus, eu não aceito, eu amava tanto ele, eu amava. Amará o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E você amando o seu teu Deus, você vai amar o seu próximo como a si mesmo. Se ame primeiro, irmão. Se ame. Se ame primeiro. Dê valor a si mesmo primeiro. As coisas, as pessoas se perdem no meio do caminho, vão embora, te decepciona, te trai. Graças a Deus, irmão, que aqueles que eram da minha época não tem mais nenhum perto de mim. Por quê? Porque eu entendi que aquele tempo já era, passou, não é mais. Meus amigos, o meu amigo é Deus, irmão. E a minha família é a igreja, a minha família é a minha casa, minha família, os meus irmãos são vocês que estão aqui. Aqueles que foram e passaram, já era. Deus está falando com pessoas aqui. Deus está falando com pessoas aqui. Eu não entendia porque o meu pai dizia: o seu amigo? Não tem amigo não. Seu amigo é Deus. Deus é o nosso amigo. Ninguém tem amigo aqui nesta terra. Depois vai vir a decepção. Depois vai vir um Judas e você vai estar diante do Judas e você vai dizer: eu não sabia que era o Judas que estava perto. E o Judas persiste. E você vai tomar um susto lá na frente. Culto de ensino. Não estou aqui para falar de mim, não estou aqui para pregar e aqui está enchendo linguiça, contando historinha de carochinha. Estou aqui para pregar a verdade, e a palavra de Deus é a verdade, e a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Seja liberto pela palavra que é a verdade. Quero orar, quero encerrar. Amanhã, círculo de oração. Quinta-feira, quarto dia da campanha, a unção que despedaça o jugo. Já tem crente aí que está cheio da unção. A unção que despedaça o jugo. Pregador, auxiliar, irmão Fábio, vai estar aqui pregando a palavra. Não perca, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. E domingo, culto de missões, né? Sábado, culto do Ministério Infantil, né? Não perca, vai ser bênção em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Jesus. A igreja já está toda bonita aí, né? Para receber aí os cultos que virão aí, né? Em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Vamos orar, agradecer.
por este culto. Quero orar pela sua vida. Glória a Jesus. Fecha teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus, estamos aqui diante da tua presença, Senhor, para rogar pelo teu favor, pela tua misericórdia. Ah, Senhor, eu apresento, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, o teu povo, Pai, que está aqui, Senhor. Deus, missionária Elzeni, que está aqui no altar, orando pela casa dela, pela vida dela, pela vida dos filhos dela, Senhor. Deus, eu creio, Senhor, na tua manifestação, no teu poder, Senhor. Repreende, Pai, as retaliações do inimigo, Senhor. Toda força satânica, maligna, Senhor, coloca por terra e dá vitória, Senhor, a tua serva, Senhor. Dá vitória, Senhor, os teus servos que estão aqui, que chegaram aqui, Senhor. Ah, Deus, e vieram, Senhor, com sede de ouvir a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor. Obrigado, Senhor, por este culto, Senhor, de ensino, Senhor. Que este ensino, Pai, fique guardado, Senhor, nos nossos corações, ó Pai. Para que a gente venha fazer aquilo, Senhor, que apraz, ó Pai, diante da tua presença, Senhor. Ah, Senhor, ser conosco, Pai. Nos despede para a nossa casa em paz, nos livre de todo mal, nos dá a noite tranquila, um sono reparador, Pai. Cuida do teu povo, Senhor. Cuida, Senhor, da tua igreja, Senhor. Eu apresento nas tuas mãos, Senhor, este dia da campanha, Senhor. Quarto dia, Senhor. Usa o teu servo, Senhor, que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, o ministério infantil. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, as irmãs do círculo de oração que vão estar aqui amanhã. Abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo, Senhor. Deus, fica conosco, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Eleve as suas mãos para o alto. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus repousa toda a igreja. E toda a igreja que não só diz palmas para Jesus e cumprimento o sermão com a paz do Senhor Jesus.